Vamos então serenando nossas mentes, nossos corações e levando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, e pedindo amparo, proteção. Envie os seus prepostos para estarem conosco nessa noite, quando estaremos estudando a doutrina do Pai, trazida então pelo Mestre Jesus, que bem nos disse: onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do Cristo, entre eles estaria. Então, com certeza, estaremos contando com a presença do Mestre nessa noite de aprendizado. Pedimos também a proteção e o amparo ao guardião de cada um de nós, para que conosco nos esteja, nos intuindo, nos harmonizando. Também pedimos por aqueles irmãos nossos que por algum motivo não puderam participar do encontro de hoje, que sejam também protegidos, agraciados com esses bálsamos benfazeres de muita paz, de muita harmonia e de muito entendimento. Também pedimos ao mentor espiritual do nosso grupo, Miramês, a ele e à sua equipe, para que estejam conosco, também nos intuindo, nos indicando os caminhos a seguir do estudo, e que possamos, com maior clareza, assimilarmos esse estudo que vai ser ministrado nessa noite, e que possamos, então, colocá-los em prática no nosso dia a dia, demonstrando assim o quanto a doutrina espírita, essa luz maravilhosa que vem iluminar o nosso caminho, está nos modificando, fazendo com que auto nos reformemos, nos melhoremos, moralmente, espiritualmente, e que consigamos, todos nós, irmanados, de mãos dadas, seguindo adiante, passo a passo, galgando degrau por degrau, essa estrada evolutiva maravilhosa em que nos encontremos, e que não nos afastemos dela. Estão abertos os nossos trabalhos. E assim seja. Passamos então para a Júcia, a leitura do Evangelho. Benefícios pagos com ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço esquece, Deus o levará mais em conta do que com a sua gratidão, o beneficiado, vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, seu benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente.
Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados nesse mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência. Não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral, e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, e sem que as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conheceis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudéssemos apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiráveis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Guia Protetor Sens, 1862. Então, eu sempre, esse meu filho João, meu filho mais novo, caçula, né? E eu sempre digo para eles uma coisa que a minha mãe sempre dizia para a gente, né? Que a gente tem que ter duas posições na nossa vida. A gente tem que ser humilde e grato, sempre muito grato. Né? E, enfim, muitos anos eu também pensei assim, sabe? Eu vou ajudar essa pessoa porque o dia que eu precisar, ela também vai me ajudar, né? Só que não são todos que pensam assim, né? Na gratidão, nem todos têm um coração grato, né? E eu aprendi, e estou aprendendo, né? Que eu também estou errando em pensar assim, né? Eu vou fazer porque a pessoa vai ser grata um dia e vai me fazer. Porque eu vou me decepcionar, né? E eu tenho que fazer o bem porque eu quero fazer o bem, não pensando lá na frente, né? Em cobrar com juros, negociando aquele bem, né? Então, eu não estou fazendo o bem, não estou fazendo uma caridade. Então, mas é como eu falei para vocês, né? Aqui quem vos fala talvez seja a maior das pecadoras, mas eu tô no caminho, né? Estou tentando aprender, me esforçando, né? Hoje trouxe meu filho, que muito, desde que eu tenho começado a participar, né? Sempre converso com eles, mostro para eles, né? Enfim, eu acho que é isso aí, que a gente tem que sempre pensar em fazer o bem para o outro, porque a gente está plantando em nós, a gente está fazendo para nós, né? Não pensando no que a pessoa vai fazer, não vai, porque já tive tantas decepções, tantas ingratidões, né? Pensando nisso. Enfim, eu não querendo me alongar muito, vocês todos são sabedores, né, que eu tive, há um ano atrás, começou um problema muito grave de saúde na minha família, com os meus sogros. Nesse período eu conheci o Daniel, nesse período ele me colocou nesse grupo que tem sido o meu sustento, o meu apoio, né? Agradeço muito a vocês por tudo que vocês estão me ensinando, por tudo que eu estou aprendendo. Enfim, sábado
eu fiz aniversário. O ano passado, eu fiz 50 anos, né? E eu, há muitos anos, planejava fazer uma festa, sabe? Inclusive, eu tinha ganho de amigos, contribuições, eu ia fazer uma festa no meu sítio, uma festa grande. E como aconteceu tudo o que aconteceu, na noite do meu aniversário, eu passei cuidando da minha sogra, trocando fralda dela, né? Enfim, né? Fiz com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Eu pensei assim, não, ano que vem, quando eu fizer 51, a gente faz essa festa, né? Falei para os meus amigos, né? Como vocês sabem, né? Dia 28 de junho, eu perdi um grande amigo nosso, que era para nós um irmão, que foi para meus filhos um segundo pai, né? Que sempre apoiou muito eles. Não tinha como. Mas, assim, eu moro. A minha casa é um terreno muito grande que era do meu sogro. Eu e meu marido construímos a nossa casa. A minha casa é um prédiozinho de 3 andares, né? A gente construiu para os nossos filhos. E tem a minha sogra que mora do lado e a minha cunhada mora atrás, né? Eu cuidei da minha sogra com todo amor e carinho. E esses dias atrás, ela esteve na minha casa, no meu comércio, a gente conversando com uma outra pessoa estranha, né? Ela assim, a Justa, no dia do aniversário dela, ela passou cuidando de mim, né? Me limpando, trocando a minha fralda, né? Daí eu falei para ela, mas que bom que a senhora hoje está bem, né? Mas, enfim, no dia do meu aniversário, até hoje, eu não vi minha sogra. Ela não veio me dar os parabéns, sabe? Todos os meus vizinhos, clientes, né? Enfim, eu fiz, às vezes meus filhos falam assim para mim, mãe, porque eu sempre tive uma relação muito difícil com ela, sabe? Meus filhos falam assim, mãe, se a avó ficar doente de novo, vou cuidar com todo amor e carinho, porque eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo o que Jesus me ensinou, né? Não estou fazendo não porque ela não me ajudou, ela nunca me, né? Assim, sabe, eu cuidei 15 anos do meu marido, filho dela, sabe? E 15 anos, assim, meus filhos se cresceram nessa atmosfera de hospital, de internação, deles passar a noite sozinho, eu ficar com meu marido no hospital, sabe? E sempre essa relação conturbada, né? Então, eu nunca tive apoio dela, assim, sendo filho dela, né? Nunca, entendeu? Então, quando ela ficou doente, eu falei para ela, né? Falei assim, são as oportunidades que Deus está nos dando para a gente resolver as coisas, né? Então vamos esquecer tudo que passou, né? Na Bíblia tá, esqueça o que passou, vou fazer tudo novo, né? Mas enfim, meus irmãos, eu sou muito grata a todos vocês, todos, né? Por tudo que vocês me ensinam. E estou procurando passar para os meus filhos, para quem eu conheço, e agradeço muito as preces de vocês, né? E bola para frente, né? É isso aí, tá? Eu amo muito vocês, muito obrigada. Obrigado, Josi. Muito importante a gente ter esses esclarecimentos e começar a entender os porquês, né, que passamos por essas vicissitudes. Porque nós sabemos que não existe inocentes, né? Hoje nós nos julgamos inocentes, mas ontem, com certeza, nós provocamos isso que nós estamos passando hoje. É a lei de causa e efeito, né? Então não existe efeito sem causa. O que eu passo hoje teve a causa em algum lugar do passado, se não nessa encarnação, outra, né? Então, quando nós aprendemos a aceitar com resignação, sem murmurar, que sem murmurar e sem reclamar, né? O mérito é maior, né? E aqui, como diz aqui no Evangelho, ó, Deus permite que às vezes sejais pagos com ingratidão para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Então, todos são provas que nós estamos passando.
É quando a gente brinca aqui no final dos nossos encontros, né? Se nós estamos prontos para as provas, que com certeza vão começar, se já não começaram durante o encontro mesmo. Então, essas são as provas que nós passamos e o mérito depende de nós. Agora, por que nós nos decepcionamos? Pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, porque nós sempre esperamos um retorno. Esses dias eu saí de carro e eu olhei um ciclista. E o que que eu pensei? Eu tenho que cuidar, porque a minha filha é ciclista. Então, veja, eu pensei o quê? Eu não pensei em ter cuidado com o ciclista pelo próprio ciclista, não é? Eu primeiro pensei na minha filha que é ciclista. Então, esse é o meu egoísmo, porque todos fazemos parte da mesma humanidade. Não é porque a minha filha é ciclista que agora eu tenho que cuidar de um ciclista, né? Então, se a minha filha não fosse ciclista, não teria problema nenhum se eu causasse um acidente com o ciclista. Teria isso, né? E isso vale para tudo. Então, agora ouvindo essa, essa parábola, né? A gente percebe que a gente, às vezes, estuda, anos de estudo. Eu fazem 30 anos que estudo a doutrina espírita, e, de repente, eu me peguei ainda com equívocos básicos, né? Que é esse que a gente estava vendo aqui. Então, eu cuidei mais do ciclista ainda porque eu tenho minha filha ciclista. Por que que eu não cuidei mais do ciclista sem ter minha filha ciclista? Isso vale para tudo. E aí a gente vê que, como a gente está há séculos e séculos ainda com esses equívocos lá sedimentadinhos, lá no fundo do nosso subconsciente, como a gente tem dificuldade em se desfazer desses, desvencilhar desses equívocos, né? Mas é aquela história, pelo menos nós já temos a consciência, não é? Nós já percebemos que nos equivocamos. E aqueles que ainda não acordaram para isso, não é? Então nós estamos nessa luta conosco mesmo, né? Então é como diz assim, aquela batalha em glória, nós contra nós. A nossa luta não é contra os outros. E muitas vezes nós pensamos em modificar os outros. Eu só estou tendo a dificuldade porque a outra pessoa me causou essa dificuldade, né? E às vezes as ingratidões, o que nós consideramos ingratidão, talvez o outro não considere uma ingratidão. Talvez tenha nos ofendido sem perceber que nos ofendeu. E aí nos ofendemos por quê? Porque o nosso orgulho ainda existe muito em nós, né? E, como você falou antes, a nossa salvação é a humildade. A nossa perdição, o orgulho. E o orgulho é cheio de filhotinhos, né? Que são o egoísmo, a vaidade, enfim, uma série de outros, né? Que são todos filhotes de orgulho. Orgulho, como diz o ditado, é o pai de todos, né? Então, cabe a nós ir combatendo esse orgulho, pouco a pouco. Agora também não vamos pensar em nos transformar em santos em 30 dias, que nós não vamos conseguir, porque são séculos de equívocos. Então, nós vamos, um a um, degrau a degrau, vamos vencendo esses equívocos, vamos subindo nessa escada evolutiva. E o tempo, a celeridade com que vamos nos desenvolver nisso depende de nós. Porque a gente sabe, os santos que nós chamamos hoje são aqueles espíritos que progrediram mais rapidamente, né? Então, a gente sempre cita aqui alguns do passado, temos as mais presentes, Irmã Dulce, Madre Teresa, Martin Luther King, o próprio Mandela. Então, são espíritos que conseguiram, nessa jornada agora, ter uma transformação, uma autorreforma mais aprofundada, né? Eu falei em Mandela, imaginemos assim, uma pessoa que foi presa injustamente, ficou 28 anos na cadeia, sofreu todo tipo de torturas e
humilhações dentro da cadeia, e quando saiu, o que ele fez, não é? Se tornou presidente da República e fez um trabalho para os outros, né? A verdadeira democracia. Então, esses são os exemplos. Nós vamos ter Gandhi, que uma época em que a Índia era subjugada pela Inglaterra e que fez, como diz assim, uma guerra, uma revolução sem armas, né? Uma guerra da paz. Nós temos o próprio Martin Luther King, né? Que também travou essa batalha sem armas, apenas com a palavra, né? E a palavra bondosa. Então, esses são os exemplos, são os espíritos que vêm nos trazer esses ensinamentos. Eu já contei uma história aqui, mas não custa repetir, né? De um grupo de estudos que eu tinha lá em 2004, acho que era 2005, numa outra cidade, em que entrou um casal já durante, o grupo já estava em andamento, e um dia o esposo pediu a palavra, nós falando sobre Jesus, e ele me disse, não, para mim Jesus foi o maior covarde da história. E aí, conseguir explicar os porquês que Jesus procedeu dessa maneira, se a pessoa já tem a mente dela vinculada a esse equívoco muito forte, que as coisas se resolvem no embate físico, se não físico, mas em palavras, em agressões verbais, não é? Então, essa pessoa tem uma longa jornada ainda pela frente, não é? E o interessante é que depois eu perguntei quem era aquele casal, as pessoas não disseram. É um casal terapeuta de casais. E aí eu fiquei me questionando. Bem, o casal está lá em desavenças conjugais, vai pedir um conselho. O que será que ele aconselha? Tendo essa mentalidade. Né? Não seria, de repente, até um embate físico entre os dois, né? Entre o casal? Então, é uma longa jornada até nós irmos vencendo nossos equívocos um a um. Principalmente esse, o do orgulho. E esse orgulho é que faz com que nos magoemos, com que sintamos, né, quando alguém não nos agradece. E eu falo por mim mesmo, né? Às vezes a gente com aquela falsa modéstia, esperando um agradecimentinho. Ah, mas não precisava, eu fiz de coração. Mas aquilo fez tão bem pro ego da gente, né? Então, esse é um mal que tem que ser combatido em nós. Não esperar esse agradecimento. Mas ele é natural ainda em nós, nessa nossa fase de evolução bem ainda atrasadinha, vamos dizer assim. Isso que o nosso mundo já se encontra em fase final de expiações e provas, indo já para a regeneração. Então já está mais do que na hora de nós darmos uma aceleradinha nesse nosso crescimento moral, de nos conscientizarmos e para permanecermos aqui, nós temos pelo menos que ter essa vontade de nos modificar, de nos autorreformar. Não precisamos ser perfeitos, é claro, senão já estaríamos em outros mundos. Mas pelo menos termos a boa vontade dessa reforma íntima, nossa reforma moral. Mas para dividir então um pouquinho a palavra, primeiramente eu quero dar uma boa noite para a Marilene. Seja bem-vinda, Marilene. E já te passo a Boa palavra. noite, queridos. Eu quero. E já te passo a Primeiro, eu quero palavra dizer que também. amo muito vocês. Foi Nossa, muito bom o Evangelho. E agora eu quero comentar sobre o comentário da Jússi com relação aos conselhos que ela dá para o filho, e você no caso do ciclista. Eu fico pensando que espíritos ávidos que vocês são por conhecimento e por se melhorar. Por quê? Deus, na sua infinita bondade, ele sabe que a Jússi não está trocando quando faz alguma coisa, esperando gratidão da parte do outro. Ele sabe que ela faz por fazer, pelo bem de fazer. E ele também sabe que o Daniel não cuida do ciclista só porque aquela filhota querida é ciclista também. Porque é
do teu íntimo. Você é bom, vocês são bons. E vocês se esforçam, assim como a gente está se esforçando. E como vou dizer, não se cobrem tanto. A gente sabe que o progresso é lento. Estamos todo mundo nos esforçando. Acho que se cada um fosse falar sobre si, ia ver as falhas que a gente comete. Mas eu sempre penso, talvez seja, não sei, até para me consolar, Deus sabe por que eu fiz, até quando errei. Muitas vezes estava tentando acertar, e Ele sabe disso. Daí eu erro, eu sofro, mas eu sei que Deus sabe que a gente estava tentando acertar. Então é muito consolador a gente saber isso, né? Ah, Jusce, queridinha, você é mais nova que meus filhos. O meu neném está com 53 anos. O Daniel conhece. Que amor, acabou de fazer 51. Mas é isso, queridos. Que bom que a gente está juntos. É tão bom somar essas experiências, esses aprendizados. Eu acho que esses questionamentos, então, da Jússia e do Daniel, é o de todos nós. Nós também, às vezes, pensamos, eu estou fazendo bem porque eu quero colher o bem? Talvez, em algum momento, até eu pense isso. Mas Deus sabe que a Jússia ensina ao filho porque quer que ele seja bom, que ele seja humilde e tenha gratidão. O Daniel cuida dos ciclistas, como ele cuida de pedestre, como ele é consciente, como ele se esforça. E nós também, né, queridos? Todos nós. A gente se esforça para ser melhor. Claro que a gente tem recaídas. Tem sim, e muitas. Mas a gente está aqui. Mas eu penso que o progresso seria assim, como que chegar numa escada de 30 degraus. Eu estou lá no número 15, dou umas empacadas, mas graças a Deus que eu não volto para o 14. Depois eu vou para o 16. É brincadeira, né, queridos? Mas a gente sabe que a gente não regride. Então, toda vez que a gente achar, estou sendo egoísta, estou sendo... Ai, a gente pensa, não, eu já fui pior. Eu sei que hoje eu sou a minha melhor versão. E isso é consolador, queridos. Obrigada, Daniel. Obrigado, Marilene, por essas palavras, por esse apoio que você está nos dando, né? Assim, nos anima a continuar, né? Estamos juntos, queridos. Senão a gente começa a mentalizar que está muito atrasado, um pouco a gente desiste, né? Não, querido, nunca. Não, mas não vamos desistir. Estava conversando antes com a Fátima, né? E quando a doutrina ela penetrou no nosso íntimo, ela não sai mais. Quando nós estamos na doutrina, nós ainda saímos, né? Boa noite, seu Edgar. Seja bem-vindo. E é interessante isso. Há muitos anos atrás, agora, não sei se o Edgar lembra, agora se o Edgar entrou e nós estávamos conversando, e o Edgar me convidou para fazer palestra. Mas eu ainda me sentia muito inferior, né, moralmente, para fazer as palestras. E o Edgar, sempre muito gentil, muito educado e caridoso, tentando me convencer. E eu já estava quase convencido. Um dia, eu tinha trocado de carro, comprei um carro novo, o cara cortou a frente e me rasgou o para-choque do carro, e eu fiquei bem bravo. E o cara era motorista da prefeitura. Mas eu bravo e me segurando, eu sou espírita, né? Eu vou me controlar. E tô ali, o cara, um chato, bem chato, assim, é aquele teste violento pra gente, né? E o cara era um caminhãozinho da prefeitura, assim. E, e o policial fazendo ocorrência ali e tal. E eu digo, não, é tranquilo, tô tranquilo, mas eu daquela tristeza, meu carrinho rasgado ali no meio, né? Mas eu me segurando, sou espírita, né?
e de repente o cara, não sei o que disse, que era funcionário público e tal, eu disse que eu ia cobrar, né, na justiça. E o cara disse assim, eu quero ver tu receber. Mas, que braveza, porque saí correndo atrás do cara, querendo brigar com ele. Aí, de repente, corri assim uma meia quadra, parei, mas o que é isso? O que eu estou fazendo? Mas voltei acabado, né, comigo mesmo, assim, mas o que eu estou fazendo? E aí um dia o Sr. Edgar me convidou de novo, eu não sei se o Sr. Edgar lembra disso. E o Sr. Edgar, você imagina, eu vou falar de perdão lá e o cara está assistindo a palestra. Como é que eu vou falar de perdão, de tolerância? Então, eu não posso fazer coisas que eu não sinto ainda, né? Então, muito tempo depois, eu aceitei o convite do Sr. Edgar, mas não porque eu já estava totalmente, vamos dizer assim, moralizado, mas que eu já conseguia um certo controle sobre algumas atitudes que até então eu não conseguia, né? Porque eu só posso dizer lá o que eu estou sentindo e conseguindo fazer. Claro que não na íntegra ainda, porque senão estaríamos já espíritos perfeitos, né? Então é isso que, às vezes, também depõe contra a doutrina espírita. Eu estava assistindo uma palestra um dia, eu trabalhava na recepção de uma casa, e a recepcionista que estava ali trabalhando comigo foi esposa desse palestrante. Ela era separada na época dele. E ele estava falando coisas muito bonitas, mas eu não tinha conhecimento da vida particular dela. E ela me disse assim, que bom se ele cumprisse isso tudo que ele está dizendo na palestra. Então veja a responsabilidade que nós temos, né? O que nós falamos ali, nós temos que sentir e também colocar em prática, porque nós conhecemos muita gente nos conhece, alguém sabe que aquilo que a gente está falando, muitas vezes, não é o que nós praticamos. É claro que nós temos que levar em consideração, aí eu também entendo o que o senhor Edgar me dizia, né, senhor Edgar? Não tem vasos limpos, né, para colocar água ainda, mas vai colocando água que esse vaso vai limpando aos poucos. Amanhã ou depois esse vaso está limpo, que é o nosso caso. A doutrina é água pura, água limpa. Então, de tanto nós absorvermos essa doutrina, ela vai nos limpando o nosso vaso moral, né? E é um fato. Mas depende de nós. Essa boa vontade de nos melhorar, de progredir, né? E a pressa e o tempo depende de nós, o livre-arbítrio. E os bons exemplos estão aí para seguirmos, né? Não vamos querer ser uma Madre Teresa de Calcutá amanhã, mas ela é um exemplo. Não vamos querer ser a Irmã Dulce amanhã, mas é um exemplo que temos para seguir. Não vamos querer ser um grande amanhã, mas podemos estar seguindo os passos deles, né? E esses passos vão nos levar a uma condição moral melhor, maior, não é? Fátima, o que você nos acrescentaria? Oi, hoje eu vou tentar falar com as minhas palavras, porque eu te falei no início, eu estou com a casa lotada, estação completa de férias, mas enfim, graças a Deus estamos todos bem aqui. Para mim, né? Realmente, a doutrina espírita entrou em mim. Cada texto que a gente vem lendo, cada texto que a gente vem estudando, para mim é um aprendizado profundo. Então, cada situação, até agora, né, porque são minhas enteadas e as netas, né? Então, nós estamos aqui em 7 pessoas e a gente vive o ano inteiro em 2. Então, assim, eu me sinto mais tranquila, mais calma, mais harmoniosa, também em função de tudo isso que eu venho aprendendo, que eu já fiz 2 anos, né, aqui de estudo com esse grupo maravilhoso. Então, eu fiz questão, assim, de me esforçar para estar aqui hoje, também usando as palavras da Jussi, né, em gratidão a tudo que eu aprendi, a tudo que eu estou colocando em prática, a tudo que eu estou tentando me melhorar. E lembrando, né, do teu ciclista, eu tinha um hábito, né, de cada vez que a gente
pegava a BR, eu pedia para Deus, nos proteja até que a gente retorne bem. E hoje eu já falo, proteja todos os motoristas que estão no volante nesse momento, para que todos cheguem bem ao seu destino. Então a gente vai aprendendo coletivo, né? Não é um individualismo. Isso está transformando bastante para mim. Então, assim, ó, tá bem na minha casa, tá em harmonia. Eu tô com uma netinha, né, que o Daniel sabe, né, que eu falei com ele dia 31 de dezembro, ela tentou suicídio, ela tá aqui com a gente, tá bem complicado, bem difícil. Tô pegando a energia daqui para passar, para dar uma limpada nela, né, porque tá bem pesada, tá bem complicado. Ela não se entrosa, não quer comer, só está debaixo das cobertas, enfim. Mas é o nosso momento hoje com ela. Então, assim, é procurar estar em paz, estar em harmonia, tentar conversar, ver se a gente pode fazer alguma coisa, né? Porque eu e o meu marido é o avô, né? Que eu sou como se fosse uma avó drasta, né? Então, assim, mas eu vejo assim, ó, que tem uma luz, tem um caminho, não sei qual, mas nós vamos algum dia poder ajudá-la, porque ela tá. Então, hoje eu me esforcei mesmo, de coração, para pegar esta luz da nossa aula de hoje, para trazer para o meu lar, para ver se eu consigo tocar essa criança, porque me dói muito vê-la. Dói mesmo. Antes de vir aqui, eu fui até ela, conversei, ela não emite nenhum sinal. Veio porque a mãe veio e porque tinha que vir. Então, assim, tá bem. Mas eu sei que Deus vai mostrar, né, um caminho, uma ajuda, não sei. De alguma forma, peço para vocês oração, né, para a gente, por ela, né, também, porque já foi falado que ela pode tentar de novo, então não sei, não sei, não sei. Então, eu vou tentar fazer o meu melhor enquanto ela estiver aqui comigo, na minha casa, com bastante oração, com bastante amor, né? Então, para ver se ameniza esse coraçãozinho, né? Porque ele está sofrido. Então, gente, é isso aí, tá? Obrigada por me ouvirem, obrigada por me ajudarem, né? Indiretamente e diretamente, tá? Valeu. Mas que bom, Fátima, que você está conosco e que estamos juntos. E pode ter certeza de uma coisa, né? Que você estará amparado e está amparada você, a menina também. Então, basta nós sintonizarmos, né? Com o alto, orarmos por ela. Mas eu vou passar então para o senhor Edgar, que o senhor Edgar tem mais experiência nesse sentido pelo seu atendimento fraterno, né, senhor Edgar? Se puder nos orientar, nos passar alguma palavra sobre isso, principalmente para a Fátima, né, que está passando nesse momento. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos nós. Minha voz está boa? Tá boa, senhor Edgar, tá bem boa. Tá bom. É que o departamento de maquiagem hoje demorou para eu chegar aqui em casa e eu tive que demorar. Não existe receita de bolo em parte alguma, nem criação de filhos, de nada, de netos, de nada. Não existe receita, não. Mas existem terapias muito, muito eficazes, viu, Fátima? A terapia do sono, por exemplo, é uma terapia 100% válida. Se nós todos usássemos para os nossos filhos, para qualquer pessoa. A terapia do sono é a melhor terapia que tem. Tem muitos casos assim que em uma semana a pessoa se transforma totalmente. São centenas de casos que acontecem, graças a Deus. A gente, como o Daniel falou, a gente trabalha no atendimento fraterno há muitos anos. E tem passado casos assim horríveis por nós, né? Casos muito tristes. A gente não tem uma receita na hora, a pessoa fala, chora, exclama. Eu perguntei, o senhor não tem uma resposta para isso para mim? A responsabilidade é muito grande, né? Mas assim, Fátima, a terapia do sono você sabe como é que é, né? A pessoa está dormindo, você vai na cabeceira da cama ou perto da cama e conversa com a pessoa com palavras edificantes, enobrecendo a pessoa.
erguendo sua autoestima. Que daí porque quando a gente fala assim, tete a tete com a pessoa, ela grava 30, 20, 30%, cientificamente provado. E quando você fala na terapia, você grava 100%. Essa é a diferença. E quando você não está perto, não consegue falar, ela não está na tua casa, você faz a terapia à distância. Terapia à distância, a gente se recolhe num cantinho da nossa casa, faz uma prece para Jesus, pede proteção para ele, para o nosso anjo da guarda, relaxa, respira. Quando tu vê que você está em condições, vê que tu está bem, está com os olhinhos fechados, mentaliza a pessoa como se estivesse na tua frente e conversa com a pessoa mentalmente. Pode estar lá no Japão, vai receber na mesma hora que você emitir aquele teu pensamento, aquela energia. Em casos assim, coisas assim muito tristes, eu acho que eu já falei para vocês, uma senhora que mora perto do caminho da luz, que o filho dela espancava ela, drogado, surrava ela todo dia. Ela foi fazer um atendimento fraterno comigo e perguntou o que eu podia fazer por ela. A senhora registrou o BO, né? Ela falou, não posso, porque eles vão prender meu filho. Eu digo, então a senhora faz a terapia à distância para ele, que ele não pode falar com ela não pode falar com ele. Ela começou a fazer todos os dias, fazer essa terapia à distância para ele. Ele morava com ela, mas quando ele ia trabalhar, ele saía para o serviço, ela conversava com ele na terapia à distância. Um mês depois, ela falou assim, me ligou para mim, seu Edgar, muito obrigado. Meu filho já não bate mais em mim, continua com droga, mas não bate mais em mim. Quando sai para o serviço dele, me dá um beijo e agradece por eu ser a mãe dele. Tem casos, esse é um dos casos, são muitos casos que aconteceram assim. Daquela senhora, né, a professora na universidade aqui em Passo Fundo, a mãe dela, ela diz assim, seu Edgar, a minha sogra faz 10 anos que eu sou casada, minha sogra me odeia, o que eu faço? Faz a terapia à distância para ela. Todos os dias faz a terapia para ela, terapia à distância para ela. Ela começou a fazer todos os dias. 6 meses depois, ela me abraçou um dia na rua. Muito obrigado, Edgar. Obrigado que a minha sogra é tão doce comigo. 10 anos vê em 6 meses. Então, são terapias muito pedagógicas, né? Muito boas. E tem um efeito muito importante, muito bom. E isso aprendi com um senhor que era esotérico, aprendi com os psicólogos também, psiquiatras, amigos nossos, a gente aprendeu com eles também. Essa terapia que a gente aprendeu, a gente passa para as pessoas. E tem um resultado muito, muito bom mesmo. A senhora diz, meu filho está com 6 anos e faz xixi na cama, o que eu faço? Faz a terapia do sono para ele. Ela começou a fazer, numa semana ele parou. Então, são casos e casos que acontecem. Então, faça isso, Fátima. Você não pode falar com essa pessoa, com essa menina, né? Não pode falar com ela assim. Faz a terapia onde você estiver. Vale tanto quanto você estivesse conversando. Porque conversar tete a tete, sim, as pessoas que estão com problema não aceitam. Não aceitam mesmo. Se você fizer essa irradiação mental, que a gente chama de irradiação, né? A terapia à distância é irradiação. Vai ter um resultado muito eficaz, muito gratificante mesmo. O que a gente vai fazer, né? Ok, com certeza. A gente tem que ter muita paciência, muita resignação, né? Caridade com nós, nos fortalecermos, né? Para poder ajudar as pessoas. O Daniel falou também, antes, Daniel, como é difícil a gente fazer uma mudança íntima dentro de nós, né? Como é difícil a gente mudar. É tão difícil porque a gente não é perfeito. Eu trabalhei no Dias da Cruz também com o Daniel, trabalhou muitos anos lá também. Eu trabalhei 10 anos no Dias da Cruz. E um dia eu cheguei para o seu Formigueiro, Daniel. Seu Formigueiro, eu não vou mais fazer doutrinária aqui na casa. Por quê, Edgar? Eu não tenho moral para fazer doutrinária. Edgar, não esquenta a cabeça, não. Se você não fizer, eu vou ter que fechar as igrejas, fechar os templos religiosos todos, porque ninguém é perfeito. Se você diz que não é perfeito, ninguém é perfeito nesse mundo. Tu procura fazer o melhor que tu pode de ti, né? Se você não conseguiu cumprir com aquilo que você está falando, se esforça pelo menos para tentar. Um dia você vai conseguir. É difícil, é.
mas não é impossível. Todos nós temos condições de chegar lá. O Espírito de Jesus era um Espírito igual ao nosso. Só que Jesus não ficou esperando o próximo ônibus, né? Pegou o primeiro ônibus que vinha, ele pegou a sua evolução espiritual. Nós ficamos na praça sentadinhos esperando a nossa oportunidade, em vez de seguirmos em frente. Amor e caridade. Amor acima de tudo. Caridade, o amor é o amor em execução, em caminho, em movimento. Sejamos dóceis nos nossos corações, nos amamos, nos amarmos, nos perdoarmos e perdoar. Essas três fundamentos da nossa felicidade. É isso aí. Obrigado, Sr. Edgar. Gratidão, seu Edgar. Eu vou praticar sim isso. Valeu mesmo. Obrigado, Sr. Edgar. Marilene, você Isso também. é para Oi. qualquer pessoa, não é só para criança, não, viu? Pra qualquer pessoa que a gente tenha desabono, não esteja conseguindo nos sintonizar com pessoas, que a gente quer mudar com a pessoa, perdoar ou ser perdoado, a gente pode fazer terapia à distância também, com qualquer pessoa. Obrigado, Sr. Edgar. Marilene, você que tem experiência nesse campo também, Marilene, tem algo mais a nos acrescentar, a nos ajudar, da Maria de Fátima? Sim, eu entendo que esta menina está doente e com certeza a família deve ter procurado profissional. Então, nas preces, vamos pedir para que Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe também trate ela e auxilie os médicos, inspirem, intuam os médicos que estão tratando ela. Eu tenho certeza que ela vai ficar bem. Vamos fazer preces por ela. Obrigado, Tá, Marilene. minha querida? Obrigada, Marilene, seu Edgar e toda a equipe aqui, né? Obrigada mesmo. Gorete, o que você tem mais a nos acrescentar do Evangelho, Gorete? Eu vou falar, mas eu tô só no áudio, tá? Desculpa, mas o meu aparelho aqui não tá muito legal. Estamos te ouvindo. Então, eu tinha, antes das colocações, né? Eu tinha procurado aqui no meu livrinho, o Fonte Viva, uma cartinha de Paulo aos Tessalonicenses, que diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então, para que nós, né, não sejamos ingratos na nossa existência corpórea, momentânea, que a gente dê graça pelo bem que a gente recebe e pelo bem que também não nos chega. Pelo mal que nos chega também, que a gente procure dar graças, né? Graças no sentido de que nem sempre o que nós queremos, buscamos, é o ideal, é o que está realmente, é o que irá nos beneficiar, vamos dizer assim, moralmente e espiritualmente, né? Às vezes vai trazer um benefício material, mas não no sentido espiritual. Às vezes vai ser um atrapalho, né? Como diriam os nossos amigos. Seria um atrapalho, né? Um entrave na nossa vida. Então, a gente entende como um mal, como algo que não está bom, que está nos fazendo sofrer, que não é o esperado, não é aquilo que a gente gostaria, né? Que as pessoas fizessem para nós. Mas, na realidade, nós estamos ali naquele momento, né? Sendo chamados, vamos dizer assim, a, a refletir e a tentar, se a gente não consegue, mas pelo menos tentar, né, agir de maneira mais coerente com os ensinamentos do Mestre Jesus, com mais humildade, com mais aceitação, né, com mais desinteresse, vamos dizer assim, né, de esperar alguma coisa em troca. Então, assim, e com relação ao que a Jusce expôs, né, Jusce, te entendo bastante. Eu acho que todos nós entendemos, né, porque não há quem não tenha passado já por um momento assim de dificuldade, né, principalmente nós que já estamos nas lides espíritas ou buscando, né,
é nos inteirarmos das realidades espirituais à luz da doutrina espírita. Então, quando esses momentos vêm para nós, e como diz aqui no texto mesmo do Evangelho, né, que vez ou outra nós vamos nos encontrar com situações assim, né? O porquê dessa realidade, exatamente, nem sempre a gente entende ou sabe, mas Deus tudo sabe. E como somos reencarnacionistas, né, nós sabemos que nem sempre acertamos. Muitas e muitas vezes estivemos equivocados, né? Talvez nesse momento seja um momento para que a gente realmente coloque à prova aquilo que a gente aprendeu, né, com a doutrina, nesse momento. E como disse a Marilene, a dona Marilene também, né, a Marilene, nós estamos hoje na nossa melhor versão, e eu acredito isso também. Se nós formos pensar que no passado éramos talvez até monstros, vamos dizer assim, né, no sentido espiritual, a gente vai ficar muito triste, né? Então a gente tem que pensar que hoje nós somos realmente melhores e que estamos lutando nesse momento para no futuro sermos a nossa melhor versão ainda, né? Além do que nós já estamos lutando hoje. Isso tudo, essa maneira de pensar e de refletir, eu acredito que nós devemos muito, né, ao Consolador, que Jesus nos ensinou muito bem com essas parábolas, mas quando nós lemos, né, as obras básicas e vamos nos aprofundando nos outros livros, André Luiz, Emmanuel, né, Paulo, né, apóstolo Paulo, a gente vai aprendendo a interpretar melhor tudo aquilo que a gente lê e vai entendendo, né? E vai entendendo principalmente que não somos os únicos. Não é só eu, não é só você, nem o fulano, nem o ciclano. Nós todos nesse planeta, não só no planeta, mas também nas galáxias, né? Que nós sabemos que são milhões e milhões de estrelas e mundos e que nós não estamos sozinhos, né? Existem outros seres também na criação que, como nós, estão experienciando não só alegrias, mas tristezas também, né? Com exceção dos mundos felizes, regenerados, né? Obrigada. Falei demais, né? Não, falou o que era preciso. Muito obrigado, Gorete. E o importante, né, como a Marilene falou e você falou, é que nós estamos no nosso melhor momento. E o mais importante ainda é que não retroagimos. Quer dizer que pior do que nós estamos agora não vamos ficar, sempre melhores. Porque o progresso é uma lei de Deus. Então não tem como parar o progresso ou voltar atrás do progresso, ele é sempre para frente. E isso nos anima e conforta, que só depende de nós a velocidade de prosseguirmos, né, para frente. Kátia, algo a contribuir conosco? Eu primeiro quero reforçar essa orientação que o seu Edgar nos deu, né, sobre o tratamento à distância. Ele é incrível. Eu tenho muitas experiências com tratamento à distância, com um grupo de radiação que também faz esse trabalho, e mesmo a gente, nós sozinhos podemos fazer, e é incrível. Eu tenho uma experiência agora há pouco tempo com um primo esquizofrênico que entrou em crise, uma crise braba, muito forte, e fizemos e fomos fazendo, e ele foi se acalentando, se acalmando, e está bem agora, né? Então, é muito importante e muito bom esse tratamento à distância, né? Que o Edgar trouxe aí para gente. Bom, eu vi aqui no livro dos Espíritos, a questão 918, estava dando uma lida sobre esse assunto do nosso encontro de hoje, e a questão 918, ela faz o seguinte: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve levar o seu espírito
na hierarquia espírita? Aí tem a resposta, e logo em seguida tem o comentário de Kardec, e tem um parágrafo aqui que me chamou muita atenção. O homem de bem, imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas e sacrifica seus interesses em nome da justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, reconhecendo um irmão em cada semelhante, sem distinção de raças nem de crenças. Eu acho muito difícil, né? Quando a gente procura, até pela nossa formação, pela nossa intenção de evolução, quando a gente faz o bem, e isso é uma coisa, para nós que somos espíritas, que é uma coisa quase que natural, a gente querer fazer o bem aos nossos irmãos, e a gente tem uma assim, uma pessoa que não que faz o contrário para nós, não precisa nem agradecer, mas a pessoa que faz o contrário para a gente, né? Dá em troca desse bem que a gente fez o mal. E é muito difícil ficar isento a isso. Nosso primeiro pensamento é, poxa, eu fiz por ele e ele está fazendo isso agora comigo. Isso é muito fácil de acontecer, né? O que eu tento tirar disso, e me coloco aí porque realmente é um primeiro pensamento que vem, a ingratidão do outro, né? O meu primeiro pensamento que vem é o quanto nós devemos ser gratos a esse comportamento do nosso irmão, porque quanto enriquece a nossa vida e quanto enriquece a nossa evolução, porque ele é um exercício, como disse o Daniel, é uma prova, né? A gente quer evoluir, a gente quer aprender, a gente estuda para isso, e aí a prova vem, né? E essa prova é uma bênção. Então, que bom se a gente conseguisse ter essa consciência, né? E ser grato por essas pessoas estarem no nosso caminho, né? Porque eles nos fazem exercitar e também, por outro lado, eles nos dão a oportunidade de nós passarmos para eles isso, que independente do que eles façam de ruim para a gente continua fazendo bem, né? Então, essa eu acho que é uma prova muito grande, é uma prova muito rica para nós, né? Semana passada eu senti uma vergonha, gente, que vocês não têm ideia, mas foi vergonha de mim. Eu senti vergonha porque eu estava sozinha com o meu pensamento, né? Eu saí lá do núcleo onde eu sou voluntária e é um pouquinho longe aqui de casa e eu estava parou no caminho tem logo perto ali tem uma escola de crianças bem pequenas e tem uma faixa de pedestres. E aí o pai com uma menininha no colo. E eu parei o carro para ele passar, né? Dei sinal para piscar alerta até para os outros do lado também. E ele começou a atravessar. E ele não me olhou. E eu pensei assim, poxa, não vai nem dizer obrigado? Gente, a menina que devia ter uns 4 anos de idade, estava no colo dele, ela olhou para mim e fez assim, ó, o dedinho assim de legal. Eu disse, gente, que vergonha. Ah, meu Deus, perdão. Poxa, ele não estava olhando, mas ele estava dizendo para ela me agradecer. Então eu senti uma vergonha, gente, que vocês não fazem ideia. E isso acontece todo dia com a gente, o tempo todo, né? A gente está sempre cobrando do outro. E como o outro está colaborando com a nossa vida, né? Com a nossa evolução. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Muito obrigada, gente. Obrigado, Kátia. E realmente nós temos que estar sempre nos policiando, porque seguido nós falhamos nos mesmos pontos que nós falhamos ontem, porque a gente, para fixar no nosso psiquismo o bem, agora leva tempo também. Nós levamos quantos séculos fixando
o equívoco. E agora tem que reverter esse automático para o bem. Mas nós vamos chegar lá, porque nós temos essa vontade, essa boa vontade, não é? E com certeza, e assim, os desconhecidos, os inimigos, é que realmente nos testam, né? Porque quando é um familiar, quando é um amigo que nos testa, a prova, ela parece que é menos pesada para nós, porque nós desculpamos com mais facilidade, porque é um amigo, porque é um familiar, mas às vezes um desconhecido é mais difícil para nós, né? Nós nos revoltamos ainda muitas vezes. Mas o importante é que estamos a caminho. Nós vamos chegar lá. Vita, algo a nos acrescentar, Vita? Pois então, não é? Todo mundo já falou tudo, quase tudo, não é? Mas eu tenho algo para dizer para a Jusce que me chamou muito a atenção quando ela falou na história da sogra dela. E aqui no começo da nossa passagem, Jesus nos diz assim: essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade porque não fazem o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento e não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Então, assim, ó, ouvindo o relato dela, em relação à sogra dela, em relação ao como ela se posiciona, que riqueza de exemplo, porque o exemplo arrasta. Podemos falar aos nossos filhos 1000 palavras. Um exemplo vai ficar neles o resto da vida, porque o exemplo arrasta. Então, assim, ó, onde ela diz que ela fez e tal, e a avó não deu de volta uma palavra de carinho, um olhar, uma coisa assim, não é? Mas que ela faria sempre de novo. E que cada vez que a avó precisar, ela vai ajudar. E isso é a caridade que Deus quer. Esta é a caridade que Deus quer. Que rico exemplo, que rica ensinamento que ela dá a seus filhos e a todos nós. Essa é a caridade que Deus quer. E ela não sabe, aqui no final também me chamou a atenção e traz a essa história e traz a esse relato que a Jusce nos deu. Aqui diz Jesus: a meus amigos, se conheceis todos os laços que na vida presente vos ligam à vossa existência, às vossas existências anteriores, se pudesses abarcar a multidão das relações que se aproximam, os seres um dos outros, para um progresso mútuo, admiráveis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Então, não sabemos. Estamos revivendo hoje, quem sabe, nossos desafetos de vidas passadas, que vêm e estamos sempre revivendo para nos evoluirmos e nos reaver no amor aquilo que tivemos na dor em vidas passadas. Sabermos se estamos agora nos reavendo com esses espíritos, né? Espíritos de vidas passadas. Não sabemos, né? Então, foram o que me chamou a atenção na nossa leitura de hoje e no relato da Jusce, né? Que são bons exemplos, que é a caridade que Deus quer de nós, a caridade desinteressada, onde ela diz que sempre vai seguir ajudando, que seguirá tendo ou não tendo reconhecimento. Isso nos prova o quanto a nossa doutrina nos ensina e nos prepara sempre, cada vez mais, para o nosso dia a dia e para essa vida que estamos aqui vivendo. Essa seria a minha contribuição, então, para essa leitura de hoje. Muito bom, Vitor, muito obrigado. E realmente as oportunidades de fazermos o bem e a caridade, elas surgem a todo momento. Se nós perdemos essa, outras surgirão, né? E com esse ensinamento que a doutrina está nos dando, nós vamos ter a condição de reconhecer e aproveitar esses ensinamentos, com certeza. Então, pessoal, mais alguém gostaria de algum comentário, algum questionamento, acrescentar alguma coisa?
Todos Eu tranquilos? só queria fazer um adendozinho bem pequeno aqui, aproveitar o gancho da Marilene que ela falou. Esse grupo é um grupo vencedor, né? Esse grupo aí, graças a Deus. A Jusce é uma vencedora, uma guerreira, está batalhando em todos os sentidos, um exemplo para todos nós. A Vita ali também, o trabalho que ela faz é muito edificante, muito bom. Todos vocês, o trabalho que vocês fazem para melhorar, isso é um trabalho muito bom, muito edificante para todos nós, mostrando que depois que nós conhecemos a doutrina, a gente muda, já não é mais a mesma pessoa, né? A gente muda totalmente. Que Deus nos continue nos abençoando, continue fortalecendo os ombros de todos vocês e sabedoria para poder administrar cada segundo da nossa existência, né? Obrigado, Daniel. Obrigado, seu Edgar. Isso é uma verdade, né? Cada depoimento que um dos nossos companheiros de estudo traz é um exemplo para nós seguirmos também, né? Cada vez que alguém traz uma história de alguma passagem da sua vida, isso acrescenta aos demais. Por isso a importância da gente trabalhar junto. O nosso crescimento é individual, mas nós crescemos em conjunto. Esse trabalho em equipe, isso se chama um trabalho em equipe, em que beneficia individualmente. Então, nós crescemos individualmente, mas trabalhando juntos, em equipe, em sociedade, porque nós sabemos que o ser humano nasceu para viver em sociedade. O nosso crescimento é maior. É como aquela a história do feixe de varas. Uma vara, ela se parte mais fácil, mas um feixe de vara é mais difícil. Então, juntos, a nossa caminhada se torna mais proveitosa. Por quê? Porque cada um traz as suas experiências uns para os outros, e isso acrescenta. Porque se eu estivesse só lendo as obras e leituras complementares, é claro que eu teria um crescimento. Mas as experiências daqueles que estão conosco nessa jornada, que também estão lendo essas obras, que também estão tendo essa vivência no seu dia a dia, nos trazendo, nós dividindo essas experiências, isso nos faz crescer mais e mais rapidamente, né? Então, essa é a importância de um grupo harmônico, como o nosso grupo se encontra, né? Porque é uma troca. Nós estamos aqui nos auxiliando a crescer e crescendo juntos. Essa é a parte importante. Então, pessoal, mais alguém gostaria de algum comentário? Todos tranquilos? E o João, que está assistindo quietinho, João, não quer nos acrescentar alguma coisa? Também queremos ouvir a juventude, né, senhor Edgar? Não que nós não sejamos jovens, também somos, né? Mas Ele estava com um pouco de vergonha, Daniel. tranquilo. Então, nos próximos, nós esperamos a palavra do João. Muito bem. Então, pessoal, após esse estudo do Evangelho, vamos então à nossa mensagem. E após nossa mensagem, vamos seguir o nosso estudo. A nossa mensagem de hoje é uma mensagem muito interessante. Ela diz assim: toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Isso tudo é aquela história, essa mensagem é a mensagem de André Luiz. Toda vez que apontamos um defeito em alguém, por que nós apontamos esse defeito em alguém? Por que nós reconhecemos esse defeito em alguém? Porque esse defeito é o mesmo que nós temos. Por isso nós reconhecemos no outro. O João Teixeira tinha uma coisa muito interessante, ouvindo ele uma vez. O que nós fazemos quando nós apontamos o dedo para alguém? Você é assim. Apontamos um dedo para o defeito dele e 3 para nós. Então, um defeito dele equivale a 3 nossos, né? E esse dedo, Deus está vendo o equívoco que estamos cometendo, né?
Então, sempre que nós vamos apontar um defeito de alguém, criticar alguém por algum equívoco cometido, tenhamos cuidado, porque além desse equívoco que nós estamos apontando, outros mais nós temos também, que talvez a pessoa não tenha. Então, muito cuidado a gente, ao salientar na pessoa o seu equívoco. Por que não salientarmos o que essa pessoa tem de bom, não é? E normalmente se procura o quê? Se diminuir, porque é costume nosso, diminuindo o outro, parece que eu estou crescendo, mas não estou. Então, é a questão do Raul Teixeira. Eu penso que estou diminuindo ele apontando um defeito e 3 para mim. Na verdade, eu estou me diminuindo toda vez que eu tento diminuir outra pessoa. Alguém gostaria de comentar sobre a nossa mensagem? Muito bem. Então, essa mensagem, como eu falei antes, ela é do livro Respostas da Vida, do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Esse livro, Respostas da Vida, eu aconselho, é um livro muito bom de mensagens. As mensagens muito boas. Tranquilo, então. Então, pessoal, hoje nós vamos seguir o nosso estudo. O nosso estudo, então, seguindo, então, no módulo 1, Introdução ao Estudo do Espiritismo. Estamos vendo o roteiro 3, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Como nós já vimos nos encontros anteriores, já demos início. Quais são os 3 aspectos, né? Científico, filosófico e religioso. Agora nós vamos ver um a um desses 3 aspectos. E qual o primeiro aspecto? Né? O aspecto científico. Ali onde eu coloquei os 3 asteriscos, é onde nós iniciaremos hoje. O que é o aspecto científico? Já vamos ver. E o que nos diz Kardec, então? Que nenhuma ciência existe que haja saída prontinha do cérebro de uma pessoa, né? Então, o aspecto científico, o que é a ciência? A ciência é o estudo, pela experimentação, pela observação, pela indução, pela dedução. Então, são as formas de cientificamente se comprovar algo. Aqui, no caso, o espírito, a existência, a pré-existência do espírito, né? Então, as ciências, todas sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Então, o que quer dizer isso? São observações que começaram desde há muito tempo e que, claro, conforme nós formos avançando no nosso estudo, nós vamos vendo sobre isso. Então, vou dar somente as pinceladas agora. E começa desde antes os fenômenos de Aidsville, que nós sabemos que começaram nos Estados Unidos, em 1848, com as irmãs Fox. Isso passou pelas mesas girantes na França, até que Kardec começou a observar esses fenômenos e a estudá-los. E ao passar a estudar esses fenômenos, ele passou a se utilizar de médiuns, de várias médiuns, e comunicações de várias partes do mundo, né? Então, são observações que ele veio produzindo para chegar a um denominador. Então, são várias observações de anos de estudos para poder chegar a um denominador, né? Então, foi assim que os espíritos procederam em relação ao espiritismo. Daí a ser gradativo o ensino que ministram. E daí, eu diria também, o nosso estudo da doutrina espírita tem que ser gradativo. O que é gradativo? Gradativo, ele tem uma sequência do simples para o complexo. Não se estuda nada, vamos dizer assim, da frente para trás, é sempre do início para frente. Porque eu vou começar do simples e a cada fase do estudo eu vou aprofundando esse meu estudo. E isso nós entendemos o nosso estudo porque nós começamos lá no princípio das manifestações, né, culturais
intelectuais, filosóficas do século XVIII e XIX. Porque ele é gradual, nós temos que ter uma base desse estudo para depois, então, chegar o que muitos procuram, que é a mediunidade, né? A mediunidade, ele é já lá no final para estudarmos. Para termos o conhecimento da doutrina espírita, dos espíritos, para nós termos entendimento com o que nós estamos mexendo, trabalhando, manipulando. Né? Emmanuel nos diz que, ou melhor, Emmanuel não, quem nos diz é José Herculano, José Herculano. Ele nos diz assim que mexermos com a mediunidade sem ter conhecimento é como mexer com produtos químicos sem saber de química. Nós não vamos saber combinar elementos sem causar um acidente. Então, sem entendermos sobre mediunidade, como vamos trabalhar com os espíritos, os quais nós não temos controle? Muitos médiums, sem o devido conhecimento, sem o devido preparo, sem o devido estudo, fazem essas experiências químicas, vamos dizer assim, sem ter conhecimento de química. E aí surgem os problemas. Por que muitos dizem que a mediunidade é perturbadora, que a mediunidade é isso, que a mediunidade é aquilo, que adoeceu a pessoa, que transtornou a pessoa? Por quê? Porque se não tiver esse preparo anterior para saber como proceder no momento de uma manifestação espiritual, não é? Então, disso depende de um estudo gradativo, como diz aqui, do simples para o complexo. O complexo é quando nós chegamos lá na mediunidade. Então, os fatos ou fenômenos espíritas, isto é, produzidos por espíritos desencarnados, são a substância mesma da ciência espírita, cujo objeto é o estudo e o conhecimento desses fenômenos, para a fixação das leis que os regem. Então, vejam, a ciência dentro da doutrina espírita não é aquela que fere os primeiros sentidos, que é o da visão. Não é pegar um microscópio e ver algo que está ali, que o nosso olho, a olho nu, não consegue perceber, mas é algo que a nossa visão material consegue. Já a ciência espírita é diferente, né? Não é o que um dos nossos sentidos percebe, mas o nosso sentido transcendental, que é o da mediunidade, né? Então, eles constituem um meio de comunicação entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual, de características diferentes, mas que não impedem o intercâmbio que sempre houve entre os vivos e os mortos, segundo a terminologia usual. Então, diante desse fato, nós vemos que essa comunicação ou intercomunicação com os espíritos, ela sempre existiu. Porque antes de sermos encarnados, somos espíritos. Nós estamos vivendo uma experiência na carne. E quando vencer esse nosso período aqui, nós voltaremos para o nosso verdadeiro mundo. E qual é o nosso verdadeiro mundo? A pátria espiritual. Nós estamos vivendo uma experiência na matéria, não o contrário. E é interessante que muitas vezes a gente diz assim, porque o meu espírito, eu não tenho um espírito. Essa é uma visão materialista. Quer dizer que eu sou um corpo e tenho um espírito? Ou é o meu corpo? Né? Esse é o meu corpo. Eu estou me utilizando desse momento para minha evolução, meu progresso. Oi, aí, tá tudo isso aí. Dele, não. Vamos lá junto. Então, nós estamos vivendo essa experiência momentânea na carne. E nós vamos vendo, então, que essas experiências, elas já existiam desde sempre. O que eram as consultas aos mortos, os egípcios, outros povos, né? Quando se fala nos pitonisas, iam consultar lá para os antigos, né? Consultavam para tomar as suas decisões materiais. O que eram essas pitonisas? Eram os médiuns que vinham através deles as consultas aos espíritos. Se nós
observarmos a Bíblia, são cheias de manifestações espíritas, né? Que nós as entendemos, mas as religiões não as entendem, né? Porque eles entendem que essas manifestações espirituais são as manifestações de Deus, é claro que são de Deus, mas através dos espíritos. Então, se nós estudarmos, desde sempre existiram essas manifestações espirituais. O que são os deuses da mitologia? Não são a manifestação dos espíritos percebidos pelos médiuns da época e que para eles os viam como seres fantásticos, né? Por isso eram considerados, chamados deuses, mas eram os espíritos desencarnados, ou bons ou equivocados, conforme a condição do momento, né, em que eram solicitados esses espíritos. Então, quando se iam consultar, por exemplo, as pitons, as pitonisas, para ir para a guerra, espíritos será que se manifestavam para aconselhar esses consultores, vamos dizer assim, seus generais, seus guerreiros? Que tipo de espíritos podiam orientar essa tribo, essa nação para a guerra, não é? Então, sempre existiram esse intercâmbio, sempre existiu esse intercâmbio com os mortos, que nós chamamos de mortos, que na verdade não são mortos, estão mais vivos do que nós, né? E mais libertos do que nós. Nós ainda nos encontramos aprisionados. Então, o caráter científico deflui ainda das seguintes conclusões de Allan Kardec. Vamos ver que conclusões Allan Kardec tirou desse estudo, por observação do próprio Kardec. O Espiritismo não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. E aí nós vamos ter, além da experiência de outros tantos médiuns, mas eu sempre cito a principal experiência para nós, que foi a de William Crookes, em que se utilizou de uma médium. Ele se utilizou de algumas, mas a principal, que esteve com ele durante 5 anos, foi uma médium de 15 anos, a menina chamada Florence Eliza Cook. Depois eu vou contar mais detalhadamente quem foi William Crookes, um eminente cientista, químico, físico, enfim, que chegou a ser condecorado como o grande cavaleiro da rainha, e que entrou para investigar a doutrina espírita para desmascará-la, né? E, no entanto, lá no final desses 5 anos de estudo, onde cientificamente foi comprovada a existência do espírito através das materializações de um espírito chamado Kate King, que mais ao final da explanação dessa parte científica nós vamos conversar sobre eles. Então, caminhando de par a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Aqui nós vemos a falta de orgulho do espiritismo. Porque se existisse algum tipo de orgulho no espiritismo, o que ele diria? Que ele está certo, não é? Mas não. O espiritismo, na verdade, vem para comprovar a ciência comprova o espiritismo. Então, os dois estão unidos, caminhando juntos. Um não vem para combater o outro, como muitos pensavam, né? E a doutrina espírita vem aqui para combater a ciência, e a ciência pode combater a doutrina espírita. Não. Eles estão aqui para caminharem juntos, um comprovando o outro. Então, se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então, se a ciência provar que algo a doutrina espírita ainda não viu, não falou, e a doutrina espírita comprovar que isso realmente é um fato, ela será aceita. Então, Gabriel Delany, um dos contemporâneos lá de Kardec, em sua obra, O Fenômeno Espírita, também salienta o papel científico do espiritismo, quando ele diz: o espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente têm sido chamados de mortos.
Aqui ele explica, lá no outro texto, quando nós nos chamamos de mortos, né? Então, a ciência espírita é a comprovação da existência da alma. E ele diz também, sendo assim, a ciência espírita se classifica entre as ciências positivas ou experimentais, e se utiliza do método analítico ou indutivo, porque observa e examina os fenômenos mediúnicos, as experiências, comprova. Então, vejam, o método científico é de observação, e ao observar esses fenômenos mediúnicos, faz as devidas experiências e comprova a existência desse espírito. Até eu coloquei um asterisco que eu gosto de deixar mais claro, vamos dizer assim, o que é o método analítico, o método indutivo. O método analítico, segundo nos dizem os dicionários, ele é um método de pesquisa que emerge do método científico e é utilizado nas ciências naturais e sociais para diagnosticar o diagnóstico de problemas e a geração de hipóteses que permitem a sua resolução. Então, esse é o método. Nós vamos produzir os fenômenos e analisar esses fenômenos. Aí temos o método indutivo ou de indução, que após esse estudo, essas manifestações espirituais, nós estamos falando de doutrina espírita, é claro. Então, esse método indutivo de indução, ele é o raciocínio, então, que após considerar um grande número de casos particulares dessas manifestações espíritas, conclui uma verdade geral. A indução, ao contrário da dedução, parte de dados particulares da experiência sensível, né, que é do mundo espiritual, e, de acordo com a indutiva, a ciência começa com a observação, então, desses fenômenos trazidos, né, pelos espíritos, e isso proporciona também a dedução após essa indução, não é, da observação desses fenômenos espíritas. E aí vai comprová-los, que é o que nós vamos ver na experiência de William Crookes, que no final, além de comprovar a existência dos espíritos, ele, de cético, um cientista, se torna espírita, e ele declara, e foi execrado pela comunidade científica, que tinha grandes esperanças de que ele viesse a desmascarar a doutrina espírita, né? Então, William Crookes, nós vamos ver no próximo encontro. Nós chegamos ao final do nosso encontro de hoje. E no próximo encontro, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o William Crookes para, vamos dizer assim, esclarecer melhor essa parte científica, para que possamos entender mais a parte científica da doutrina espírita. Alguém gostaria de alguma colocação, algum questionamento? Para podermos encerrar o nosso encontro, por favor, fiquem bem à vontade. Muito bem, então, pessoal. Como chegamos ao final de mais um encontro, posso pedir para a tia Marilene fazer a prece de encerramento para nós? Com certeza, meu querido, é um prazer. Obrigado, Marilene. Então, que a gente possa outra vez se ligar ao Pai, dizendo a Ele com muita gratidão: obrigada, Pai, por esta encarnação. Obrigada pela nossa família consanguínea e essa família de reencontro, que é o nosso grupo. E te pedimos, Pai, por cada membro do nosso grupo, que nesse momento seja permitido que os trabalhadores que trabalham com a saúde deem um passe nos irmãos, seja feita uma limpeza no lar dos irmãos. Hoje quero te pedir em especial para nossa irmãzinha que está acolhendo a menina doente. Pedimos, Pai, para que o nosso querido doutor Bezerra de Menezes
e toda a sua equipe. Cuidem da saúde dela, do corpo físico, do espírito, e também que nós todos possamos receber as bênçãos também da saúde do nosso corpo e do nosso espírito. Abençoa, Pai, a nossa próxima semana. Que seja na prática do bem e da justiça, iluminando e orientando sempre o nosso coração e o nosso caminho. Obrigada, Pai, pelo nosso grupo e pelo nosso coordenador.